Tudo bem. Professor. Oi. A Gabriela tá perguntando se eu colocou presença pra ela. Deixa eu confirmar. Gabriela. Sim. Gabriela Passos, coloquei. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E aqui, então, a gente faz uma pequena revisão do que a gente já viu, né? Novamente, vocês sabem que sempre eu faço essas revisões a título mesmo só de conhecimento para a gente, né? Então, vamos voltar tudo. Vamos voltar lá para os átomos gregos, né? E aí, dentro desses átomos gregos, a gente tinha a principal pergunta que não queria calar, que era a pergunta que valia 1 milhão de dracmas, que era a moeda local, né? 1 milhão de dracmas do que a matéria é constituída, né? E essa pergunta veio para tentar modificar a forma que antigamente a matéria era explicada, né? A matéria era explicada de origem espiritual, origem divina. Então, eram os deuses que criaram tudo, então eles criaram do jeito que estava, nada não se modificou. Do jeito que foi feito é o jeito que se encontra até os dias de hoje, né? Então, essa seria a formulação divina, né? Só que aí, século III, o pessoal pensou assim, ou tem alguma coisa que não está dando muito certo, né? Porque se Deus criou as coisas do jeito que é, se os deuses criaram as coisas do jeito que é, por que eu estou vendo, né, transformações? Eu estou vendo modificações nisso que está ao meu redor, né? Então, o termo matéria veio primeiro do que o termo átomo, não se esqueçam disso, né? E aí veio a ideia, a pergunta principal, do que essa matéria ela é feita, né? Tentando explicar isso de uma forma mais teológica, né, tentando utilizar a espiritualidade acima de tudo, falaram o seguinte: olha, a matéria foi criada utilizando a combinação dos elementos químicos, né? Era a teoria dos elementos, a teoria elemental, né? Então, a junção dos elementos da natureza formavam a matéria, né? Essa teoria elemental, ela foi muito difundida, ela foi muito explicada por aí, porque era uma teoria de observação. Eram coisas que ele conseguia observar, né? Que ele conseguia tocar, né? Água, terra, fogo, ar, era uma coisa palpável, né? Visual. Então explicava muito bem, naquela época, a formação da matéria utilizando a combinação desses elementos naturais, né? Um dos grandes defensores da teoria elemental foi Aristóteles, né? Então, ó, fica com isso na cabeça de vocês. A teoria elemental, que utilizava os elementos da natureza, ela era uma teoria de visão, visional. Eles viam o que estava acontecendo. Então, era mais fácil explicar uma coisa que você está vendo, né? Está vendo aquilo acontecendo, então é bem mais fácil de explicar, tá? Só que junto com essa teoria, meio que palha a palha com essa teoria de Aristóteles, que Aristóteles foi um dos que defendeu, mas existiram outros filósofos que defendiam essa mesma teoria, né? Um dos que defendia bastante essa teoria era o seu Leucípito e o seu Demócrito, que eles pensavam o seguinte: olha, eu acho que não é por aí, eu acho que não são os elementos da natureza, né, que se combinam para formar matéria, tá? E aí ele começou a dar exemplos utilizando recursos que ele conseguia pegar em qualquer lugar. Então ele pegou uma pedra e ele foi
quebrando essa pedra infinitas vezes, né, para explicar isso. E aí ele falou que o seguinte, essa pedra, na hora que ele quebrava ela, e ele tentava juntar as partes antigas, era como se ela tivesse um quebra-cabeçazinho, né? A parte direita dessa pedra, ela se sobrepunha exatamente aonde está a parte esquerda. Isso para a gente, aqui em 2021, é óbvio, né? Mas ali, no século III a.C., isso era uma... Esqueci a palavra. Descoberta e tal. Sim, a gente não usa a palavra descoberta, mas era uma linha de raciocínio e tanto, isso que eu queria falar. Linha de raciocínio e tanto. Então ele falou o seguinte, olha, essa pedra, ela tem partes cada vez mais pequenininhas. E essas partes cada vez mais pequenininhas é que vão se combinando até formar essa pedra grandona aqui que eu estou vendo na minha frente, né? Então, Leucípito foi o primeiro a falar o seguinte, então, para formar essa pedra grandona aqui, vão ter pedrinhas, né, partículas cada vez menores, e essas partículas cada vez menores são indivisíveis e são invisíveis. Elas são indivisíveis porque elas não se dividem mais, a partezinha menor é a menor parte, e elas são invisíveis. Isso já chocava muito Aristóteles. Como assim uma coisa invisível forma uma coisa visível? Não faz o menor sentido para a cabeça de uma pessoa que era da visão, né? Que era experimentativo. Logo depois, Demócrito então batizou essas partículas invisíveis como átomo. Então, átomo é a menor parte da matéria. Tá? Então, resumidamente, era isso. Foram duas pessoas, foram dois filósofos que, tentando explicar a origem da matéria de uma forma mais racional, chegaram ao atomismo grego. Tá? Ainda tem outras coisas. Nós temos o seguinte, o modelo defendido por Demócrito e por Leucípito, a matéria ela não era contínua, ou seja, existia um determinado ponto que ela se limitava. Então, depois desse ponto, a matéria vai parar. Tá? E essa matéria aqui, ela é composta por átomos e por vazio. Tá? Nesse ponto aqui, foi que eu pedi para você, que eu chamei a atenção de vocês, que ali no século III, eles já tinham uma ideia da questão do vazio. Só que o vazio era em volta dos átomos e não dentro dos átomos. Mas eles já sabiam que tinha vazio ali nessa matéria. Olha só que sacada genial. Século III, sem experimentos. E já ter uma ciência de uma coisa que foi descoberta o quê? Em 1911. Né? Muito tempo depois. Os átomos eles vão ser partículas muito pequenas, invisíveis e indivisíveis. Né? Leucípito e Demócrito tentou encaixar a teoria dos quatro elementos para, assim, meio que passar por Aristóteles, né? Então ele falava assim, olha, a água, o elemento água, né? Ela tem alguns átomos de água, já o fogo tem átomos de fogo e assim por diante, né? Mas Aristóteles não gostou muito dessa ideia e logo caiu fora, né? Então ficaram duas teorias para explicar a origem da matéria. Uma, que era a teoria elemental, a teoria que os elementos da natureza se combinavam e formavam a matéria como nós a conhecemos, e a teoria dos átomos. Né? Como Aristóteles ele tinha maior influência política, foi a teoria dele que ficou valendo por quase 2000 anos. Tá? Então, Aristóteles, por ser mais influente, a teoria dele que ficou valendo por 2000 anos.
Tá? Essa teoria dos átomos, ela foi totalmente descartada e só lá em 1800, com a vinda de John Dalton, é que a teoria surgiu novamente. Tá? E aí agora a gente vai para Dalton. Dalton, como que a teoria do Dalton surgiu? Né? Como que ele resgatou a ideia dos átomos gregos? Seguinte, lembra do Lavoisier? Lembra que Lavoisier tem aquela fofoca que eu contei para vocês, que apesar de ele ser considerado o pai da química, tem umas histórias meio esquisitas sobre ele? Então, Lavoisier, ele não sei se inventou, não sei se descobriu, não sei se roubou, mas ele mostrou para a humanidade esta balança, tá? A balança que ele chamou de balança de Lavoisier. E essa balança, ela tinha características especiais. Ela fazia o quê? Ela servia para medir as reações químicas. Então ele colocava um pedacinho de madeira deste lado e um pedacinho de madeira seco do lado de lá. E ele colocava fogo nesse pedacinho de madeira. Os dois estariam na mesma quantidade, né, bonitinho. A mesma quantidade, e eles estariam em equilíbrio. E ele tacava fogo em um desses pedaços de madeira. O que acontecia? Conforme a madeira ia pegando fogo, essa madeira que pegou fogo, o lado dela ia abaixando-se mais, ia ficando mais pesado, né? O que ele conseguiu observar ali? Ele conseguiu observar ali que tem uma reação química acontecendo, que teve a formação de alguma coisa que é um pouquinho mais pesado do que a madeira sólida sem estar queimada. Ele evidenciou, foi o primeiro a evidenciar uma reação química. Aí ele chamou essa balança de Lavoisier. E foi aquele, né, que determinou aquelas leis ponderais, a primeira lei ponderal, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E aí, quem ressuscitou a teoria dos gregos, dos átomos gregos, foi o Dalton, para explicar as reações que Lavoisier fazia na balança dele. Então ele falou o seguinte, olha, esses átomos, essa reação química que você está me mostrando aí, é uma reação química que está utilizando o conceito dos átomos, né? E esses átomos, como os filósofos gregos já falaram antes para a gente, são esferas indivisíveis, indestrutíveis e impenetráveis. E quando você coloca fogo nesse pedaço de madeira, o fogo ele vai combinar, ele vai se recombinar, vai fazer com que os átomos se recombinem, formando compostos diferentes. Mas a massa, ela tem que ser igual o tempo inteiro. Tá? E aí, vocês vão me perguntar agora, professor, por que o Dalton escolheu esfera, né, para explicar o átomo dele? Ele escolheu uma esfera para explicar o átomo dele porque a esfera era a forma geométrica mais simples que se tinha conhecimento na época, né? Essa esfera ela tem características e ela tem condições de se repetir em diversas vezes, né? Então, por ser ali... Só um minutinho. Por ela ter essa característica, né, de ser uma forma geométrica simples, foi utilizado esse modelinho para ilustrar o modelo atômico dele, né? E aí, então, nós tivemos o primeiro modelo atômico, que foi o modelo atômico de Dalton, que foi utilizado para explicar a conversa do Lavoisier. Tá? Então, naquela época ainda não tinha símbolo, não tinha nada. Né? Só depois da teoria de Dalton, só depois de mostrar os átomos, mostrar as reações químicas, aí que começou a surgir
os primeiros elementos químicos, né, as primeiras simbologias dos primeiros elementos químicos. Lembrando também que Dalton foi o primeiro a criar a primeira tabela periódica, utilizando ali os pesos dos elementos químicos, né? Então foi ele a primeira pessoa, o primeiro químico a tentar organizar, tentar botar ordem nessa bagunça, né? Tentar botar ordem no que a gente considera hoje como química, tá bom? Faça uma pausa aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que quer falar sobre as teorias atômicas gregas ou de Dalton? Não, senhor. Não? Então, bora para frente. Então, a gente dá agora mais um salto. Isso é bem interessante eu falar para vocês. Por que que nós temos vários tipos de modelos atômicos, né? Nós temos o modelo atômico dos gregos, Dalton, Thomson, Rutherford, vai ter outros, né, que a gente vai ver depois. Mas por que que a gente tem tantos modelos atômicos assim? Agora a pergunta que vocês respondem. Por que que existe tantos modelos atômicos? Por que que um modelo atômico... Por que o modelo atômico de Dalton ele até hoje não é utilizado? Por conta dos experimentos? Melhora um pouquinho essa sua fala, Gabriela. Ajudem a Gabriela. A Gabriela falou que é por conta dos experimentos. E aí? Vou pegar a sua ideia, Gabriela. Isso, muito bem. Conclusões diferentes. Esse que é o ponto interessante. O modelo atômico de Dalton, em 1803, conseguiu explicar muito bem o que acontecia ali na balancinha do Lavoisier. Mas ele não explicava outras coisas que a gente pode observar na matéria. Ele não explicava se a matéria era elétrica, ele não explicava se a matéria poderia ser quebrada em partes cada vez menores, ele não explicava do que era formada essas partículas, né? Então, o modelo atômico serve para tentar explicar alguma coisa que foi visto no experimento. Atualmente, nós estamos com o modelo quântico, né? E que eu já vou logo explicando para vocês que quântico, eu já falei isso diversas vezes, mas não custa falar de novo, quântico não é nada de sobrenatural, tá? Quando nós estivermos vendo o átomo de Bohr, lá eu vou falar um pouco mais sobre quanto, tá? Quanto significa quantizado, contado, né? Significa que eu posso, em um determinado momento, eu posso contar pacotes de energia, né? Corpúsculos de energia. Isso que é um quantum, né? Então é interessante a gente ver nesses Instagrams da vida. Gente, vocês são bem melhores do que eu. Coach quântico vibracional. Quer ver? Se eu pegar o meu celular aqui, só para a gente deixar essa aula menos chatinha, vamos pegar aqui o meu celular e eu vou colocar no Instagram. Eu vou colocar aqui no Instagram e eu vou colocar a palavra coach quântico. Vamos ver quantos coaches quânticos caem para mim. Vou colocar só a palavra quântico, tá? O coach tá meio difícil.
Olha, coach quântico para emagrecer. Coach quântico para atrair o DNA do dinheiro. Universo quântico. Seja uma pessoa feliz quanticamente. Jamais se esqueça, aquilo que não te desafia nunca irá te cansar. Que mais? Esses estão fracos. Apometria, metafísica quântica, mediador judicial, Bowtrack, teacher hipnólogo e coach holístico, catalisador da mesa radiônica. Gente, isso se chama charlatanismo, tá? Eu vim só no Instagram aqui, ó, e eu digitei a palavra quântico e apareceu esse tanto de gente. Quântico, pessoal, não é nada mais, nada menos do que uma área da física que utiliza, né, que se preocupa em estudar os elétrons. Só isso, tá? E falar, eu sou uma pessoa quântica. Primeiro que não tem como ser uma pessoa quântica, porque não tem como você contabilizar os seus elétrons. Não existe um aparato para isso, né? E tem pessoa que faz assim, que põe a mão assim na pessoa. Acho que você já deve ter visto isso, né? Põe a mão em cima da pessoa assim e faz com que a pessoa equilibre a energia da pessoa só passando a mão em cima dela, né? Também não existe, tá? Então, o que acontece? Naquela época, em 1800 e alguma coisa, era muito fácil você explicar o experimento só mesmo, são esferas que vão se combinando. E essas esferas que vão se combinando, elas vão se combinando bonitinho até formar uma outra coisa. Só que não explicava essa questão de energia, não explicava de que era feita essas partículas, né? Não explicava a interação que tinha de uma matéria com a outra, né? Não explicava por que ocorria reações químicas, tá? Então, a principal explicação que nós temos é isso. O modelo atômico atual, ele explica muito bem algumas coisas, mas não explica tão bem outras coisas. Então, provavelmente, com o decorrer da nossa existência, vai chegar algum momento que nós vamos ter que ter outro modelo atômico para explicar melhor essas outras coisas que o modelo atômico atual não explica, tá? Ou juntar vários modelos atômicos em um só. Por exemplo, por que atualmente, em 2021, eu não tenho a foto de um elétron? Por que eu não consigo ver um elétron? Eu consigo ver uma nuvem esfumaçada em torno do núcleo, mas eu não consigo ver o elétron, né? Essa é a principal pergunta. Então, deve existir uma outra forma da gente encontrar o elétron. Só que o modelo químico atual não sabe mostrar para a gente o elétron. Só sabe mostrar a probabilidade da gente encontrar o elétron. Inclusive, eu mandei para vocês um videozinho do modelo de Rutherford, né, do experimento que o Rutherford fez, só que com máquinas atuais. E ele é bem legalzinho, porque faz o mesmo experimento, né, com a folha de ouro, só que em vez de ter a chapa, né, fotográfica em volta da folha de ouro, tem um aparelhozinho, né, e ele soa uma campainha sempre que uma partícula bater nessa campainha. Eu achei incrível, eu mandei para vocês lá no Telegram, depois vocês dão uma olhada, tá? Então, continuando. Saímos do modelo atômico de Thomson e agora de Dalton e vamos para Thomson. Vou passar um pouco mais rápido esse modelo atômico aqui de Thomson. Antes da gente falar de Thomson, a gente tem que falar de eletricidade. A natureza elétrica da matéria já era conhecida lá no século IV a.C., né? E essa natureza elétrica, ela aparecia sempre que eu pegava uma barra de vidro e eu atritava, né? Mexia nela com folhas secas ou com palha, e eu criava uma pequena carga elétrica ali, né?
Essa pequena carga elétrica ela não era capaz de fazer muitas coisas, mas era capaz de atrair pequenos pedaços de papiro, né, fazer com que o cabelo das pessoas levantassem, e aí a gente teve a descoberta que a matéria ela tem carga elétrica, né? Em 1752, Benjamin Franklin fez o primeiro experimento comprovando a carga elétrica propriamente dito. Coulomb depois fez o cálculo para saber quanto que é essa carga elétrica, né? Qual que é a unidade de medida, né? Se eu não me engano é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Cada descarga elétrica, cada partículazinha que forma uma descarga elétrica tem essa carga. E aí a gente dá mais um salto e chega em Crookes, esse senhorzinho aqui simpático. Esse senhorzinho aqui simpático, ele criou uma ampola para verificar o seguinte: olha, se a matéria tem uma natureza elétrica, então eu quero descobrir essa natureza elétrica. Então ele criou uma ampola, não vou ligar os vídeos porque a gente já viu esses vídeos antes, né? Ele criou uma ampola com um polo positivo e um polo negativo, né? O polo positivo ele chamou de ânodo, o polo negativo ele chamou de cátodo. Ele encheu essa ampolinha dele com um gás qualquer. Ele começou primeiro com hidrogênio, que é mais barato, provavelmente, e ele desferiu uma corrente elétrica ali dentro dessa ampola de vidro. O que ele conseguiu observar? Ele conseguiu observar um feixe, né, luminoso que saía do ponto negativo e ia em direção ao ponto positivo da ampola. Esse feixe ele mudava apenas a cor, né? Então, se ele tirava hidrogênio e colocava hélio, colocava neônio, a cor do feixe mudava, mas o feixe continuava em linha reta. Ele queria saber, depois dele fazer essa brincadeira de trocar os gases, ele se perguntou o seguinte: e se eu colocar alguma coisa na frente desse feixe, será que o feixe vai desviar para continuar em linha reta? O que ele observou foi que não, o feixe não desviava, ele continuava em uma linha reta constante. Na hora que ele chegava na barreira, no caso essa cruzinha aí, ele batia na barreira. O espaço que era possível, ele continuava a se deslocar. Aquele que não era possível, ficava retido e formava a sombra. Então aí ele já explicou duas coisas, né? Ele explicou que o feixe só aparecia quando eu colocava gás, que esse feixe mudava de gás para gás, mudava a cor, né, de gás para gás, que esse feixe ele era contínuo, ele ia em linha reta, e que esse feixe tinha matéria, ele tinha massa, né? Porque senão, se ele não tivesse massa, ele passava por dentro da cruzinha. Né? Uma outra experimentação que foi feita da mesma forma foi colocando um cataventozinho dentro da ampola. Fez a mesma coisa, colocou um gás aqui dentro, colocou esse cataventozinho, e aí depois, vou até mostrar para vocês, e eles ligaram a ampola. O que eles puderam ver foi o seguinte: o feixe batia no cataventozinho, fazendo com que o catavento girasse. Esse ponto de fazer o catavento girar prova que o feixe colorido tinha matéria, né? Matéria suficiente para fazer com que o cataventozinho começasse a se deslocar por dentro do tubo. Né? Deixa o vídeo carregar para mostrar para vocês. This is a simple demonstration of the cathode ray pedal. In this you can see the cathode is on the right, and the beam of electrons goes across to the left. There's a little pedal there that lights up when the electron beam hits it. Now you can see the electrons are transferring the momentum to the pedal wheel and it moves along towards the left.
and then it stops because it's kept on by electrons. And here's the darkness, and you can see it really light up. The paddle is coated with a luminescent material that lights up with the electrons. Então a ideia é que Crookes, né? A ideia é que Crookes falou, ó, esse feixe, ele é colorido conforme você vai trocando os gases ali dentro. Ele tem uma massa. Por que ele tem uma massa? Porque na hora que ele bate no escapamento, o escapamento gira, né? Então esse feixe ele não é contínuo. Ele vai sofrer interferência dependendo do que esteja dentro dele, né? Beleza, Crookes só conseguiu chegar até aí. Apenas porque o senhorzinho, né, de idade, tal, não tem como ele chegar mais, né? Não tem como ele ir mais para frente. Não é preconceito, tá? Ele não conseguiu ir mais para frente. Então ele passou o bastão, né, passou a bola para Thomson. E aí Thomson fez o mesmo experimento. Percebe? É o mesmo experimento, só que agora Thomson pensa o seguinte: ora, esse feixe que o Crookes encontrou, esse feixe é de que carga? Ele tem carga? Ele tem uma carga elétrica? Porque Benjamin Franklin, em 1752, encontrou a eletricidade. Será que aquela eletricidade que o Franklin encontrou naquela época, será que ele encontrou ela aqui? Essa foi a principal pergunta, né, que Thomson se fez. Ele fez o mesmo procedimento, pegou um cátodo, né, pegou um ânodo dentro de uma ampola. Essas ampolas é mais fácil vocês lembrarem da lâmpada. Estou até apontando ela aqui, o computador para o teto para vocês verem. Para essa lâmpada aí, ó. Imaginem essa lâmpada. Do lado direito vai ter o cátodo, do lado esquerdo vai ter o ânodo. E dentro, né, dessa ampola vai ter um gás. Ah, pergunta que não quer calar. Vocês acham que essa lâmpada que está aqui na frente, em cima, né, que estou mostrando para vocês, ela é uma lâmpada que é herança de Thomson? Sim ou não? Sim. Sim, é uma lâmpada que é uma herança de Thomson. Aí eu pergunto outra coisa para vocês. Que gás é que está ali dentro que deixa essa lâmpada branca? Na realidade, a lâmpada não é herança dele, né? O que tem dentro dela que é. A lâmpada é uma herança dele. Não, mas a matéria que faz a lâmpada é? Não, é outra. Eu tô falando herança, no caso, a estrutura, o jeitinho dela. Deixa eu voltar de novo a câmera para cima. Dá uma olhada para a lâmpada e dá uma olhada, agora olha para a ampola. Não parece? Mais ou menos. É uma herança, mas ela foi assim adaptada para o século XXI, tá? Mas ela utiliza o mesmo conceito, o mesmo preceito, tá? E lembra que o feixe era colorido dependendo do gás que tinha ali dentro? Lembra ou não? Repete. Lembra que o feixe que o Crookes viu, ele era colorido, lembra disso? Certo. Mas se você trocava o gás, trocava a cor. Lembra disso também? Certo. Tá. Qual que seria o gás que tem aqui nessa lâmpada para deixar ela meio esbranquiçada assim? Alguém sabe? Que gás que ele usava para detectar? Ele utilizava vários tipos de gases. Ele usou hélio, hidrogênio, neônio, argônio. Nós utilizamos até hoje alguns gases também. Mas essa nossa lâmpada branca aqui, ó, do laboratório,
ou da sala de casa de vocês, ela é uma lâmpada à base de mercúrio. Essa coloração branca que a gente vê é a descarga elétrica passando pelos átomos de mercúrio. Tá? Dá o mesmo efeito da ampola de Crookes. Tá? Só que aí vem a pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual que foi a diferença do átomo do estudo de Crookes para o estudo de Thomson? Crookes ele não determinou a carga desse feixe. Ele só falou que existia esse feixe, e esse feixe tinha uma massa, que depois ele mediu também. Mas ele não falou se esse feixe era positivo ou se ele era negativo. Então, Thomson fez o seguinte, ele colocou um campo elétrico, né, um campo elétrico com duas chapas elétricas, eletrizadas assim, bem na frente, bem no meio do tubo, e ele observou, não vou nem dar play, porque dá pra gente enxergar, ele observou isso aqui, ó, que o feixe colorido tinha duas plaquinhas, uma plaquinha carregada positivamente e uma carregada negativamente. O feixe saído do cátodo, ele era deslocado para a chapa de carga positiva. Se ele alterava a posição dessas chapas aqui, colocava a chapa de carga positiva em cima e a de negativa embaixo, o feixe ia acompanhando para onde que a chapinha estava. Ele percebeu o seguinte, olha, esse feixe que o Crookes identificou lá atrás, ele tem carga negativa. E como eu estou trabalhando com hidrogênio, logo, e esse feixe colorido só aparece quando eu coloco um gás ali dentro, logo essa carga negativa tem que estar na matéria. Então ele identificou a primeira partícula da matéria. Ele identificou o elétron. Então foi nessa linha de raciocínio que ele identificou a primeira partícula da matéria, que é o elétron. Mas ele falou o seguinte, olha, eu consigo saber do elétron, eu consigo saber que o elétron está aqui porque eu estou conseguindo visualizar ele, mas eu não consigo saber se tem outra coisa além do elétron. Mas aí ele foi pensar naquela questão da eletricidade de Benjamin Franklin. Pensou o seguinte, olha, se tem a carga negativa, para balancear, tem que existir a carga positiva. Porque senão, era eu pegar numa caneta, eu tomava um choque absurdo e morria. Ele falava o seguinte, para balancear, deve existir a carga positiva junto com a carga negativa. Atualmente, eu não consigo identificar essa carga positiva. Tá? Então, isso foi lá em 1818, quase 1900. Né? E aí esse modelo atômico aqui ficou conhecido como pudim de passas. Não esse pudim, esse aqui. Onde a massa é uma massa positiva e os elétrons, né, os elétrons seriam as passas que estão dentro do bolinho. Tá bom? Até aqui, dúvida? Sim, cada cor é um gás diferente, Gustavo. No caso do... Sim. Quem descobriu o elétron foi o Thomson. Os gases que você tem naquelas lâmpadazinhas de LED, tem duas possibilidades. Se for naqueles tubos grandões assim, é literalmente um pouquinho de gás, no caso, que a gente coloca ali dentro e as chapinhas que vão mudando as cargas elétricas e fazendo com que o gás mude de cor. Agora, se for naquelas lâmpadazinhas pequenas, é uma quantidade específica do gás que está ali dentro, né? E aí faz com que ela também mude de cor. Então é sempre uma pequena quantidadezinha do gás que está ali dentro com a carga elétrica que passa ali dentro. Por isso que algumas lâmpadas são extremamente caras.
Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Como eu tinha comentado com vocês na semana passada, para não ficar extremamente cansativo para a gente, ficar esse tempo todo, 2 aulas seguidas, eu vou dar um intervalozinho de 10 minutos e aí a gente retorna para a gente poder ir até as 9h30, tá bom? Então vamos lá, vamos tomar uma água, vamos tomar um café. Às 9h50 a gente retorna, tá bom? Não atrasa. 9h51, no caso, porque passou 1 minuto. Não se atrasem, pessoal. Beleza. Vamos ser mais rápidos, senão a gente não vence o que a gente tinha de conteúdo. Então, saímos do modelo de Thomson, explicamos o modelo de Thomson, agora vamos para o modelo atômico de Rutherford e agora vamos na velocidade 5 do modelo atômico de Rutherford. Antes de a gente falar do modelo atômico de Rutherford, a gente tem que falar sobre radioatividade. Radioatividade é essa que foi descoberta por Becquerel. E o que é uma radioatividade? Radioatividade é um fenômeno no qual os núcleos dos átomos sofrem uma transformação emitindo radiação, né? Emitindo luz. Nesse processo de atividade radioativa, nós podemos ter também a formação de novos elementos químicos. Becquerel estava estudando o urânio, né, as aplicações que o urânio pode ter. Os Curie identificaram, né, a existência de 2 elementos radioativos, que é o rádio e o polônio, e identificou uma partícula radioativa, que foi a partícula alfa. Na verdade, a Curie identificou 2 partículas, que foi a alfa e a gama, e o Becquerel já tinha descoberto a partícula beta. E aí eu falei para vocês, né, resumidamente, que as partículas alfa elas se comportam como átomos de hélio, tá? E elas têm cargas positivas. As partículas beta elas se comportam como os elétrons e elas têm carga negativa. E a radiação gama ela é radiação neutra. Né? Ela não tem carga nem positiva nem negativa, por isso que ela é tão perigosa, por isso que é um comprimento de onda tão perigoso, porque ela não tem característica elétrica nenhuma, tá? Ela consegue passar a pele, consegue entrar nas células, consegue alterar o DNA tranquilamente, tá bom? Quando Rutherford foi fazer o experimento dele, ele imaginava o seguinte, olha, essa radiação alfa, ela vai passar por toda a matéria. Porque a bolinha, né, a matéria, porque o átomo é uma bola de carga positiva. Então significa que ele vai passar por dentro ali tranquilamente. Ele imaginava que ia ver isso aqui, ó, o feixe de partículas alfa, né, o feixe positivo, passando por dentro infinitamente por dentro da matéria, por dentro da chapa de ouro. Mas o que ele observou foi totalmente diferente. O que ele observou foi isso aqui, ó. Parte do feixe passava por dentro realmente, muito do feixe passava por dentro da folhinha de ouro. Parte sofria um pequeno deslocamento, e parte era ricocheteada, parte batia e voltava. Essa parte que batia e voltava era o ponto onde o feixe de carga elétrica positiva batia no núcleo. Então ele percebeu o seguinte, ó, presta atenção nesse desenho aqui que eu coloquei aqui para vocês. A maioria passava por dentro, passava direto. Por quê? Porque passava no espaço entre o núcleo e os elétrons. Então, o Rutherford, nesse momento, ele pensou, cara, não tem como o átomo ser uma esfera maciça. Porque se o feixe de carga positiva está passando por dentro, tem muito feixe de carga positiva passando por dentro, significa que a parte positiva está distante da parte negativa. Tem um espaço, tem um vazio entre esses dois. E é nesse vazio que
é nesse vazio que o feixe positivo está passando. Aí ele fez uma estimativa. Eu não sei se vocês assistiram um vídeo que eu postei lá no Telegram para vocês, mas era uma estimativa que para eles determinarem a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons, eles ficavam às vezes 12 horas dentro do laboratório, tomando cuidado, porque como esse feixe de carga positiva ele queima, eles ficavam com umas plaquinhas assim, ó, fotográficas, para pegar onde que o feixe ia bater, né? Então era um experimento demorado, e eles fizeram por estatística a distância que teria que ter entre o núcleo e os elétrons. Então, olha só a linha de raciocínio. Ele percebeu que muito dos elétrons muito da carga positiva passava por dentro da matéria, então significa que existe um espaço entre o núcleo e o elétron, que é nesse espaço que o feixe está passando, que a carga positiva está passando. Beleza. Alguns sofrem um desvio. Esses que sofrem um desvio significa que eles estão batendo no elétron. Ok, ó. Ele está sofrendo um pequeno desvio na hora que ele bate no elétron. Mas muito pouquinho dos feixes carregados positivamente conseguiam acertar diretamente o núcleo do átomo e serem mandados para trás, igual o meu desenho aqui, que eu fiz de canetinha. Então, muitos passavam por dentro, alguns sofriam um desvio quando chegavam bem aqui, ó, quando batiam no elétron. Deixa eu continuar o desenho, que o desenho eu não terminei. Ó, sofriam um pequeno desvio na hora que chegavam no elétron, só que uma partezinha muito pequenininha conseguia acertar diretamente o núcleo do átomo e voltar totalmente para trás. E aí, por matemática, por estatística, eles perceberam o seguinte: olha, o átomo é um grande vazio. Por que é um grande vazio? Porque existe a parte onde tem maior massa, ela é um núcleo atômico muito, muito, muito pequenininho, em comparação com o átomo total. Então, esse núcleo ele é extremamente pequeno. Muito, muito pequeno. E aí, Rutherford falou o seguinte: olha, não tem como o átomo ser uma esfera. Ele tem que ser mais ou menos uma coisa assim, ó. Um núcleo pequeno em relação ao tamanho do átomo, tem que ser um núcleo pequeno, e os elétrons não podem estar junto com os prótons. Eles têm que estar em volta dos prótons, eles têm que estar girando ao redor dos prótons. E ficou conhecido esse modelo como modelo planetário, porque se parece bastante. Se a gente for colocar em uma outra perspectiva, se eu colocar assim, ó, o núcleo, vou colocar aqui o núcleo, e colocar nessa perspectiva aqui, ó, parece muito a órbita de um planeta. Onde aqui está o núcleo e aqui estão os planetas girando ao redor desse núcleo. Aqui está o Sol. Ficou conhecido como modelo planetário por causa disso. Isso parecia muito com o Sol sendo o centro e os prótons girando. Tá? Então aqui a gente chega à nossa parte de revisão. Né? Então a matéria é um imenso vazio, por quê? Porque ele percebeu que muitas das partes positivas passavam no espaço entre o próton, no núcleo muito pequenininho de prótons, e dos elétrons que estariam ali. Até agora, dúvida? Deixa eu até abrir aqui.
Não? Beleza. Então vamos dar continuidade. Então a gente sai aqui e vem para as partículas fundamentais da matéria. E aí a gente vem, dentro das partículas fundamentais da matéria, a gente tem algumas partículas que são as que a gente já identificou, né? Que é o próton, o Rutherford acabou de evidenciar o próton, o elétron, que quem evidenciou o elétron foi Thomson, mas a própria equipe de Rutherford ficou muito intrigada com uma questão. Ela ficou intrigada que esse núcleo do átomo, ele era muito pequeno, mas ele era muito pesado. A densidade total, ou seja, a massa total do átomo, era somente aquele núcleo lá, aquele núcleozinho pequenininho lá. Então eles ficaram muito intrigados, eles pensaram o seguinte: o próton, ele tem, ele tem a mesma carga que o elétron, só que contrário. Então, se isso aqui é um positivo, isso aqui tem que ser um negativo. Então, eles têm a mesma carga. Como é que esse núcleo aqui é tão denso assim? Né? Rutherford ficou intrigado por causa disso, porque ele percebeu que o núcleo era onde se concentrava a maior parte da matéria de um átomo. Mas ele não conseguiu identificar, não conseguiu visualizar esse núcleo. Tá? E aí, descendo aqui na linha, né? Como que o núcleo poderia ser uma região tão pequena e de alta densidade em comparação à totalidade do átomo? Ou seja, ele tinha uma alta densidade. Lembra de densidade? Massa sobre volume? Né, que eu tenho uma coisa densa, ou seja, eu tenho uma coisa com muita massa ali, ocupando um volume muito pequeno. Então, como que esse núcleo desse átomo tem tanta massa nesse exato ponto? Né? E aí vem a frase, né, que a matéria é um imenso vazio, mas não explicava como que esse núcleo era tão denso. Né? Aí a gente desce na setinha. Se o próton teria a mesma carga do elétron, por que a densidade do núcleo seria tão grande? Né? E aí Rutherford mesmo, lá em 1911, falou o seguinte: deve haver outra partícula no núcleo além do próton. E essa outra partícula só foi descoberta em 1932, que é o nêutron, e quem identificou ela foi Chadwick, né? James Chadwick. E qual que é o problema de identificar o nêutron? Né? O próton foi fácil, entre aspas, né? O elétron foi fácil também, mas por que o nêutron foi tão difícil de ser identificado? O motivo é muito simples. O motivo é: o nêutron é neutro. Uai, professor? O nêutron é neutro. Se o nêutron é neutro, ele não aparece com tanta facilidade assim. Porque o elétron, era só você colocar uma chapa num feixe catódico, uma chapa de carga contrária à chapa do feixe, ou seja, uma chapa carregada positivamente, que você encontrava o elétron. O próton era só você fazer, né, o bombardeamento ali de radiação na folha alfa e você encontrou o próton. O nêutron, como ele é neutro, ele não aparece em experimento nenhum. Né? Então, essa que era a grande dificuldade de encontrar o nêutron. Né? Aí, Chadwick, ele fez o mesmo experimento que o Rutherford fez, mas com algumas variações. Em vez dele utilizar uma folha de ouro, ele usou um elemento químico. Ele utilizou o berílio. Ele pegou um pouquinho de berílio
e fez o mesmo experimento que o Rutherford fez. Ele bombardeou o berílio, né? Deixa eu mostrar para vocês como seria o experimento dele. Ele pegou o berílio, bonitinho lá, e ele começou a mandar a radiação para dentro do berílio. O que aconteceu depois de um determinado tempo? Depois de um determinado tempo que ele estava mandando radiação para o berílio, começou a ser liberada duas partículas. Uma delas era um carbono, um elemento carbono de número atômico 6 e de massa 12. E a outra partícula que saía do berílio era um nêutron. Então, Chadwick foi tão perspicaz que, em vez de ele trabalhar com uma folha de ouro, ele trabalhou com um átomo de berílio. Ele queria saber o seguinte: vamos verificar se ocorre uma transformação radioativa, porque eles já tinham o conhecimento da radioatividade naquela época. Então, vamos verificar se essa transformação radioativa eu consigo identificar uma subpartícula. E aí foi que ele encontrou o nêutron, né? Quando ele começou a bombardear o berílio, Quando ele começou a bombardear o berílio com radiação do tipo alfa, deixa eu até colocar aqui, ó, radiação do tipo alfa no berílio, esse berílio, né, liberou duas partículas, uma sendo carbono e a outra sendo um nêutron. Pronto, ele identificou o nêutron, né? E aí, resumidamente, vamos resumir então as nossas perspectivas que nós tivemos até hoje. O próton e o nêutron, depois Chadwick e Millikan foram pesar, né? Cada um deles, o próton, o nêutron e o elétron, eles foram pesar. Eles queriam saber qual seria a massa do átomo total. Então, presta atenção. Esse U aqui é uma unidade de massa atômica. Cada um vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Né? Então, observa aqui, ó, que somando o próton e o nêutron, os dois teriam 1,007 mais 1,008, os dois têm 2,015 U. Não entendi, professor. Transforma isso em gramas para mim. Transforma. Esse valor multiplicado por 1,66 exponencial a 24 negativo, então a massa do núcleo, vou até colocar aqui do lado, ó, massa do núcleo do átomo é igual a 3,35 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, é uma massa muito, muito, muito pequenininha, mas ela ainda existe. Vamos verificar qual que é a massa do elétron, de um elétron só? No caso aqui seria um átomo de hidrogênio. Vamos verificar qual que é a massa desse um único elétron? Então, vamos lá. Massa do elétron. Já tem aqui, né? 5,48 vezes 10 a menos 4 U. Vamos transformar isso em gramas, então. 5,48 a menos 4 vezes 1,66 fiz errado.
exponencial a 24 negativo vezes 1,66 exponencial a 24 negativo. Então, a massa de um elétron seria 9,09 exponencial a menos 28. Então, o elétron, ele é muito menor, gramas, né? Ele é muito menor em comparação com o núcleo do átomo. Bem menorzinho, né? Vou até deixar esse cálculo aqui do lado aqui, ó, para vocês não se esquecerem. Como que eu fiz? Eu somei esses dois, fiz uma regrinha de 3 para converter o para grama, e aí eu tenho esse valor aqui. E aí eu peguei o valor do elétron e transformei ele para grama também, tá? Aí vem as cargas, né? O próton ele tem carga positiva, 1+, o elétron tem carga negativa, -1, e o nêutron não tem carga nenhuma, carga 0. Tá? Passando adiante, isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui a gente já viu diversas e diversas vezes, a gente já viu isso, que é a forma da gente tentar determinar o número atômico e a massa desse meu elemento químico. Tá? O que significa? Ó, o número atômico é a quantidade de prótons, ou, deixa eu até colocar aqui, ó, é a quantidade de prótons ou elétrons que o meu elemento químico tem, sendo que o elemento químico é representado por esse número x. Tá? A massa, então o número atômico é só somando mesmo, né? Ah, eu vou somar a quantidade de prótons. Então conta quantos prótons. A quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Quer ver? Ó, nessa transformação aqui que Chadwick fez, ele encontrou o carbono 6, 12. Sendo que 6 é o meu número atômico dele, 12 é o número da massa. Se 6 é o número atômico dele, quantos prótons ele tem? Deixa eu ver se alguém vai me responder. Quantos prótons ele tem? Seis, muito bem. Se ele tem 6 prótons, ele tem também 6 elétrons. Tá? Então é muito tranquilo essa parte de números atômicos, né? Agora vem a massa, né? A massa que fica sempre em cima. Essa massa é uma formulazinha muito tranquila, né? A massa, ela vai ser sempre dada pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons, né? No caso lá do nosso experimentozinho lá, que o Chadwick fez, vamos determinar qual que é o número de nêutrons que eu tenho aqui. Deixa eu só copiar esse exercíciozinho aqui para baixo. Então vamos aqui, ó. Carbono 6, 12. A gente sabe que o número atômico dele é 6, então o número de prótons dele também é 6, e o número de elétrons dele também é 6. A massa, a gente já sabe que a massa é igual a 12. Mas vamos encontrar o número de nêutrons? Como que a gente faz? A é igual a Z mais N. Ó, A eu tenho, Z também, N eu não tenho. Então, como é que eu faço? É só uma substituição. Ó. 12 é igual a 6 mais N. Trocando de lugar, vai ficar o quê? N é igual a 12 dividido
por 6. Ou seja, nesse átomo aqui, eu tenho 2 nêutrons. Tá? É uma formulazinha bem tranquila, não tem diferença nenhuma. Tá? Ok? Beleza. Agora vem aqui, ó. Vamos só lembrar disso aqui, ó. Isótopo, isótono e isóbaro, né? O que é um isótopo? Eu até coloquei assim, ó, para ficar mais fácil de vocês lembrarem. O isótopo vai ser todo aquele átomo, vai ser todos aqueles átomos que têm os números atômicos iguais, mas vai ter o número de nêutron e o número de massa diferente, né? Como assim, professor? Nós temos ali, ó, o hidrogênio. Esse aqui é o exemplo que eu sempre dou. O hidrogênio 1. Esse hidrogênio ele tem um isótopo, que é o deutério. E ele tem um outro isótopo, que é o trídio. Tá? Eles têm, ó, observa aqui, números atômicos. Opa, fechei. Ele tem números atômicos iguais. Tá? Aqui, ó, eu errei. Não é massa diferente. Opa! Eu vou alterar isso aqui. Ó. A massa dele também é igual, tá? Nesse caso aqui. Ele é um isótopo. Um isótono é o seguinte. Ele vai ter tudo diferente, menos o número de nêutrons. O número de nêutrons vai ser igual. Isso comparando de um átomo com o outro. E o isóbaro ele vai ser da seguinte maneira, pessoal. Ele vai ser... Só confirmar um negócio aqui que está me confundindo. É isso mesmo. Aqui, ó, eu me confundi. Aqui é diferente mesmo. Então, ó, no isótopo, tudo vai ser diferente, menos o número atômico. No isótono, tudo vai ser diferente, menos o número de nêutron. No isóbaro, tudo vai ser diferente, mas a massa vai ser igual. Isso é se a gente comparar um átomo com o outro. Tá? Se a gente comparar um átomo com o outro, a gente tem essa propriedade. A gente pode ter os isótopos ou os isóbaros. Quer ver? Deixa eu colocar aqui um elemento aqui em questão. Colocar esse aqui, ó. Dei uma olhada. Lembrando que esse caderninho é de vocês, então já está disponível para vocês mexerem depois. Observe esses 3 elementos que eu vou colocar aqui. Vamos lá. Usando só a tabelinha. Dos elementos ABC, qual deles é isótopo entre si? Os elementos ABC,
qual deles são isótopos? A e B. Muito bem, por quê? Porque eles têm número atômico igual, ó, 19, 19. Então, eles são isótopos, A e B. Beleza. Vamos verificar o isóbaro. O isóbaro está mais fácil. Quem é isóbaro? Desses 3 elementos que eu deixei aí. Quem é isóbaro? Isóbaro é aquele que tem, ó, deixa eu até marcar aqui para vocês. Isóbaro é aquele que tem a massa igual. Dos 3 aqui, agora vocês vão olhar para cima. Dos 3 aqui, quais deles têm a massa igual? A e C. Muito bem. Então, isóbaro vai ser o A e o C. Para eu saber quem é isótono, ou seja, quem que tem número de nêutron diferente, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer aquela formulinha, né? Então, no caso, a gente tem aqui, ó, 42 dividido por 19, 42 dividido por 21 e 40 dividido por 19. Então, vamos lá? 40 dividido por 19, aqui eu tenho 2,01, ou ao contrário, 2,10. 42 dividido por 21, aqui eu tenho 2. E o 42 dividido por 19, eu tenho o 2,21. Se for por aproximação, vamos ver. 40 dividido por 19. Isso, dá 2,10. Isso. E se não der inteiras? Isso. Aí aqui, ó, eu fiz o seguinte. Esse aqui é o número de nêutrons pro A. Esse aqui é o número de nêutrons pro C. E esse aqui é o número de nêutrons pro B. A gente pode chegar à conclusão, por uma aproximação, né, que, ó, o C e o B, eles são isótonos, eles têm um número de nêutrons parecidos. Tá? Porque, no caso, ó, no número de nêutrons de C, a gente encontrou 2. No número de nêutrons de B, a gente encontrou 2,1. É uma aproximaçãozinha que eu não gostaria de colocar. Mas vamos verificar aqui no gabarito do livro. Ele considerou. Ó, o gabarito do livro considerou. Então, quem que é isótono aqui? B e C. Os dois são isótonos. Isso, Lara. Então, com aquela formulazinha, né, dá para descobrir todos. Dá para descobrir a massa, o número atômico ou o número de nêutrons. Tá bom? Para a gente finalizar, eu só preciso explicar isso aqui para vocês. Ó. A diferença de átomo para íon. Átomo, pessoal, é quando eu estou falando... Átomo é quando eu estou falando eu vou colocar elemento aqui, mas, né, seria o elemento químico em estado neutro. Tá? Por exemplo,
hidrogênio, oxigênio, ferro. Então aqui nós temos o elemento químico no estado neutro, tá? O íon é o elemento químico carregado. Aí, nesse caso, a gente tem o elemento químico carregado positivamente, que a gente pode chamar ele de cátion. Carregado positivamente. E nós temos o íon carregado negativamente, que a gente chama ele de ânion. Tem um acento. Ânion carregado negativamente. Nesse aqui eu tenho que dar exemplo para vocês assim, ó. Deixa eu até abrir aqui a canetinha de forma melhor. Nós temos só um momentinho. Então a gente tem o oxigênio 2-, por exemplo, seria um ânion de oxigênio. Peraí. Então aqui a gente teria ó, oxigênio 2-, seria o ânion de oxigênio. Inserir. Dentro do ânion de oxigênio a gente também tem um outro, que é o hidrogênio carregado positivamente. Nunca sai do jeito que eu quero. Não vai. Eu vou inserir. E aqui, ó, fazer assim. Só um momentinho que eu libero vocês. Então a gente tem aqui o ânion carregado negativamente e o ânion carregado positivamente, tá? O O2- e o H+, tá? Essa é a única coisa que eu tenho para falar para vocês a diferença de um para o outro, né? Então o átomo é o elemento neutro e o íon é aquele carregado ou positivamente ou carregado com... Sim, o átomo ele está equilibrado ou neutro, tá bom? Beleza, deixa eu fechar aqui para liberar vocês. Ó, para house density de vocês, só exercíciozinho, só para a gente exercitar, página 238 e 239, tá?